Eu queria entender um pouco dessa tua história. Como atleta, você, como todos os brasileiros quase, sonhou em ser jogador de futebol e você é um dos poucos que conseguiu. Foi de fato, né? Conta um pouquinho aí, como é que começou lá atrás, o Luiz criança, Guilherme, como é que foi esse contato com... E por que goleiro, né? Porque eu tenho um filho goleiro hoje, o meu sei por quê, não jogava nada, eu falei, vai pro gol. Mas quer saber o caminho das pedras. Mas todo goleiro começa assim, a gente tenta se arriscar na linha, a gente vai falando assim, você começa lá na frente, aí você vai recuando, aí se você não der certo no gol, aí você não dá o gol, aí dá outra coisa, aí dá o limite. Eu também começava no ataque, aí foi indo. Depois o técnico vai, volta um pouquinho. Exato. Assim, acho que quando a gente fala de escola, né, a gente fala muito de formação, né? Sim. E eu ainda vim de uma geração que se jogava futebol tranquilamente na rua. Né? Então, isso é verdade. Era muito rueiro, né? Botava 2 golzinhos de chinela ali, a gente jogava bola e show de bola, né? Hoje em dia é no condomínio, né? Exato. Então era o brincar para passar o tempo, para reunir os amigos e outros esportes também, tá? E as atividades na escola, regularmente atividade de educação física e tal. Só que chegou um belo dia, cara, que eu tive um problema na escola de indisciplina. E aí... Você? O problema pode falar o que foi, não? Não, vou entrar em detalhes. Não, se não quiser, fica à vontade. O Luiz indisciplinado, olha que é difícil. Porque nesse roteiro entra a importância da psicologia do esporte na minha vida. Legal. Né? Eu era super tranquilo, só que vez ou outra eu tinha alguns rompões de raiva. Sim. E não tinha o porquê, só acontecia. E aí eu arrumei confusão com os coleguinhas da escola e com a professora. Dentro desses rompantes de raiva, né? Isso. E aí, cara, foi uma confusão danada, me levaram pra diretoria e cheguei na diretoria, eu dormi. Eu apaguei. E a diretora ficou sem entender nada, né? Ele mandou, ele infernizou a sala e foi pra cá e dormiu. E acordei, eu não lembrava de nada. Simplesmente acordei, o que eu tô fazendo aqui? Ou seja, não é normal, né? Exato. Mas isso já tinha acontecido antes, não? De você também ficar nervoso e depois dormir? Não foi a primeira vez? Aconteceu acho que 1, 2, acho que na terceira, acho que 2, 3 vezes. Aí depois foi parando. E aí a diretora falou assim, mãe, eu nunca vi nada parecido. Eu tô aqui há anos como diretor de escola, eu nunca vi nada igual. Ou você leva ele para terapia, ou leva ele para praticar algum esporte. Né? Que não deixa de ser uma terapia. Exato. E aí casou, porque eu sou filho tem mais 2 irmãs, minha irmã Anastácia Thailise, minha mãe era diarista, Dona Elisa, e meu pai era marceneiro, marceneiro Sérgio. E aí meus pais trabalhavam, minhas irmãs estudavam em contraturno e eu ficava sozinho em casa. Então esse período da tarde... Isso com quantos anos? Isso ali eu devia ter meus 8, 9 anos. E você era o mais novo? 10 anos, o caçulinha. Caçulinha. E aí, beleza, e tinha um projeto que tem até hoje da prefeitura chamado Clube Escolar. Que são... Do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, isso. Que você utiliza as estruturas das escolas, lá na Pavuna o Telêmaco e o Colégio Arthur Azevedo, onde você faz a prática de vôlei, de basquete, de xadrez, de jazz, enfim. E aí eu podia escolher 2 modalidades, eu fui pro futebol, eu fui pro judô, porque minha irmã lutava judô. Falei, cara, minha irmã olhava pra ela... São 2 esportes clássicos também, né? Que o judô também é um esporte que a criançada adora. Aí, além de goleiro, eu fui faixa branca de judô. Fui faixa branca. Faixa branca de judô. Aí eu falo até hoje que pra mim foi crucial, porque eu aprendi a cair. Dificilmente eu caía, me machucava, deslocar o ombro, cair todo, nada. Não sei se foi por causa do judô. Provavelmente te ajudou, Eu acredito que sim. E aí, cara, ali eu fui me acalmando, né? Então toda a minha energia eu gastava no futebol. Quando eu voltava do futebol e ainda jogava bola com os meus amigos, só me restava chegar em casa e dormir. Só tinha sono quando chegava em casa. Exato. A raiva ficava. E aí a coisa foi se assentando, a coisa foi ficando mais tranquila. E aí um dia, jogando na linha, eu fiz um gol contra. E aí meu professor Cláudio, acho que ele até trabalha na FERJ hoje, ele falou, Guilherme, vai um pouco no gol. Você tá atrapalhando. Vai um pouquinho da linha aí. Quando eu fui pro gol. E aí, beleza, eu fui pro gol, tranquilo. E aí ali já tinha um cara, eu acho que esse moleque leva jeito. E aí eu fui na equipe do clube escolar, fui como goleiro e a gente ia jogando, ia disputando e tal. Minha primeira partida foi, acho que no Colégio Sagrado Coração de Maria, no Meia.
Cara, eu fiquei nervoso. Eu saí, aí eu falei que tava passando mal, voltei. Aí ele falou, mas o que você falou? Eu tô passando mal. Foi pensar melhor, né? Deixa eu ir ali pensar um pouco. Nervoso, não sei o que, ele não vai voltar. Eu voltava e saí de novo. Porque eu ficava muito nervoso. E o goleiro requer uma habilidade específica, né? O goleiro não é diferente, né? O goleiro é um cara... O goleiro é sinônimo de frieza, né? De exatamente. Frieza, de centralidade. São habilidades específicas, né? A gente é a última linha ali de defesa. E encara ali, de certa forma, de frente a frente, né? Exato. E aí, passei um tempo no clube escolar e um belo dia tinha um rapaz chamado Ed Mota, que o clube escolar também treinava no Pavunense. Uhum. E ele era treinador ou supervisor do Pavunense. E aí tinha um goleiro lá que foi pro Botafogo. O Gerson, zagueiro. Ah, o Gerson? O Gerson era goleiro. Era goleiro? Era goleiro. Ah, ele foi como goleiro? O Gerson era goleiro e foi pro Botafogo como jogador de linha. Gerson maluco. Isso aí. E vazou e abriu vaga para um goleiro. Ele perguntou se eu queria ir pra lá. Aí pertinho de casa eu fui. Foi pro Pavunense. Fui pro Pavunense. Como goleiro. Isso. Os caras ali era 2000, 2001, por ali. Aí beleza. Fui ali, treinava e tal, mas ainda era aquela coisa, né? Já tinha o clube escolar de tarde, tinha um Pavunense de noite. Minha mãe, pô, graças a Deus. Era chegar e dormir, vai pra escola. O dia inteiro com atividade é maravilha. Exato, né? E ali, assim, hoje, a gente tem uma dinâmica de segurança urbana muito, muito preocupante, né? Ruim, né? Muito ruim. Infelizmente, é verdade. E ali na Pavuna, ali no subúrbio, não é que era muito perigoso, mas não era legal a gente ficar na rua de bobeira o tempo todo. Sim. Né? E olha que naquela época dava para ficar. Então 20, minha mãe 22 anos atrás, não fica na rua. Então o esporte ele ganhou duas conotações, né? A prática esportiva, né? Que eu tinha os meus benefícios de saúde, enfim, socialização e tudo mais. E eu não ficava muito tempo na rua. Te afastava então, da rua, me afastava de má influência. Então matava dois coelhos numa cajadada só. Maravilhoso. E aí, do Pavunense, tinha um professor Edinho, nós fomos vice-campeões, perdemos, acho que foi pro Ascael, pra Mangueira, em 2002, e eu fui o melhor goleiro da competição. Em 2003 ele iria pro Botafogo, só que acabou que não firmou, mas ele falou, cara, faz um teste. O teste seria lá no Maranhão, Marechal Hermes, e cara, eu fui fazer o teste, passei. Aí passei como quarto goleiro, cara. Isso, que legal. Isso quantos anos? Isso ali, 12 anos. 12 anos. Tu chega no Botafogo com 12 anos. Chega no Botafogo com 12 anos. 2003. Isso o Gerson já tava na linha já. O Gerson já tava na linha, já tava com muito tempo, já tinha tirado ele da linha, tava ali de que ele era grandão, né? Ele deve ter começado com ele no gol. Começou no gol, aí viu que dava pra jogar na linha, era habilidoso com a pé. Essa história do gol é ótima. Bota lá no gol lá, fica lá. Gerson jogou muito, rapaz. Entendeu? Ele fez carreira profissional também, enfim, ele jogou muito, Gerson. Exato. E aí, fui pro Botafogo, e comecei lá no futsal, quarto goleiro, e aí começou o embrólio, né? Ah, você foi pro futsal primeiro? Foi pro futsal. E aí começou o embrólio, que era o seguinte, o Pavunense, eu podia até ir sozinho, porque ficava 10 minutos da minha casa. O Botafogo não, eu tinha que pegar o metrô, descer em Botafogo e ir andando até o clube. E é um chão considerável. Isso que eu ia falar. Exato. É um chão legal. Exato. E aí tinha o custo de passagem, tinha que lanchar, tinha que comprar material e tal. O jogo muda, né? Aí meu pai falou, cara, a gente precisa ver, porque assim, uma coisa é você ir e você tá jogando. Outra coisa é você ir e você não tá jogando. Quarto tá goleiro. Gastando dinheiro, sabe? Quarto goleiro. Aí minha mãe, muito paciente, falou, vamos dar pelo menos esse ano, ver o que vai acontecer e a gente toca. E a família lá com dificuldade para te sustentar, manter nesse sentido, né? Porque entendeu? Tudo conta, né? Exato. E aí ela conseguiu trabalho em Botafogo, e aí esse dinheiro, parte desse dinheiro era para pagar minha passagem, o lanche, como ela estava em Botafogo, ela me buscava e a gente voltava para casa. Perfeito. E aí, cara, de quarto goleiro eu fui, treinador era o Marcos Lourenço, que hoje está no Flamengo. Lourenço. E o Kepler era, não sei se era auxiliar técnico ou se era supervisor, então a gente se encontrou lá em... O Kepler que nós ouvimos aqui. Que teve aqui também no legal. canal, que tá no Fluminense hoje também. Exato. Legal. E aí ali, eu fui de quarto para terceiro para segundo, em 6 meses eu virei titular. E aí fui futsal. Aí tua mãe já, Aí minha mãe, beleza. Tá vingando, aí a galera, né? vende, assim, ela nunca foi... você tem que dar certo no futebol. Isso é uma coisa que ela, assim, cara, no dia que ela você... nunca te botou esse peso que hoje em dia existe demais nas crianças, né? Ela falava, pô, cara, podia estar
Sempre teve essa consciência de que não era... Saí do treino do Botafogo, saí do Engenhão, mãe, cara, não aguento mais. E você sempre estudando, né? Mas, e ela é sempre... Ela sempre apoiando. O estudo eu vou chegar no ponto que cruza aí, pra mim, isso pra mim é uma pedra angular, assim, uma coisa que eu levo pra minha vida como um todo. E aí eu entrei no Botafogo, depois iniciei no campo. E naquela época, 2003, ainda não tinha sub, era pré-mirim, então, né, hoje que é sub-10, né? Então na pré-mirim a gente ia lá só pra treinar, conhecer. Nem tinha campeonato direito de campo, não tinha mais salão tinha. Isso. E aí 2004 começou. 2004, cara, foi o ano que acabou o futsal, fiquei no Botafogo e rodava. Então joguei no Melo Tênis Clube, joguei no Light, aí tu vai rodando vários clubes de salão ali. E... mantendo o campo no Botafogo. Isso. Na verdade, no Botafogo com 2004, 2002, 2013, isso. Cara, eu sou de humano, eu sou horrível. Eu cheguei com 11. Também cheguei com 11. Aí 2004, primeiro ano de mirim, 2005, segundo ano de mirim. Vai ficando velho, eu esqueci na conta, cara, horrível isso. E aí o que acontece? 2004, primeiro ano de mirim, tinha um goleiro chamado Marlon e eu era o reserva. E beleza, virou o ano 2004. Eu assumi a titularidade. E dali eu não parei no campo. Eu não parei como titular em todas as categorias. E aí, dali começou a minha jornada, vamos dizer assim, no futebol, de tipo, olha, esse moleque leva jeito. De gente grande, né? Vamos assim dizer. Jogando bola mesmo. Aí eu conheci o Paulo Rui, o primeiro preparador de goleiro foi o Paulo Rui. E aí, gente boa, pô, garotinho. Ele subir dele. Pô, a subir dele, cara. Pô, se você fizer isso, eu lembro uma vez a gente fez isso no Engenhão e ele ficou procurando. Ele achou e subiu de volta. Ele achou e subiu de volta, cara. Então, eu fui conhecendo, né? Conheci o Paulo Rui, conheci o Gugu, trabalhei. O Luiz Augusto Brum foi uns 2 anos, 3 anos. Depois conheci o William Bacana, trabalhei com o William Bacana. Aí, dali do William Bacana, eu já deu o grande salto. Né? Pra mim foi meio que uma bênção e uma maldição. E aí acho que entra o porquê no contextualizando. Isso, né? Aí eu ia te perguntar também, mas a gente vai chegar lá. Foi meio porque você chega porque quando eu chego lá, tu tinha idade juvenil. Isso. Tanto que a gente vai pra final no primeiro ano contra o Fluminense em Xerém, na disputa de pênalti, a gente é vice-campeão. Isso foi 2009, foi quando eu chego. E quando eu chego, você com idade juvenil, você tava treinando no profissional. E você já tava lá há algum tempo já, não foi naquele... Não. Você foi profissional em 2008. Ou seja, você era ainda primeiro ano de juvenil. Por que isso? Isso te atrapalhou? Assim, a gente fala de projeção de carreira, dessa questão de... Pulou etapa. Pra isso, você acha que pra vocês foi ruim? Pulei foi muito. Assim, não foi o primeiro de juvenil, segundo juvenil, 3 anos de juniores profissional. 5 anos. 5 anos. Eu pulei 5 anos. O que aconteceu? Eu comecei a me destacar. Então, era primeiro ano de mirim, eu jogava com o segundo ano de mirim. No segundo ano de mirim, eu sobrava em relação aos atletas da minha categoria. No primeiro ano de infantil, eu sobrava e já jogava no juvenil. Tu sempre jogou um passo à frente, né? 1 ou 2. E quando chegou no juvenil, eu saltei pro profissional. Mas aí você tem toda uma conjuntura que foi a seguinte. Em 2006, eu começo a ser convocado. Então, 2006 foi a minha primeira convocação para a seleção sub-14 na época, preparando para 15. E aí também a mesma coisa. Eu cheguei, aí dali de 2006, eu fui titular até 2009. 3 anos titular da seleção 3 anos titular seguido. De todas as categorias que você participou. Aí em 2008 chegou o Alisson. Aí eu segurei o Alisson até 2009. Aí depois também que eu não consegui. Aí depois eu não consegui segurar mais. Não consegui segurar o homem mais, né? Aí ele foi embora, né?